que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Pai, o Filho e o Senhor Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Pela manhã nós ministramos sobre fé. E hoje à noite nós também vamos falar sobre fé. É uma palavra tão pequena, mas é tão poderosa. A fé é o combustível que nos move. É o combustível que nos move. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não chegou ainda no mundo físico, mas no mundo espiritual já está pronto. Não chegou ainda no mundo físico, mas eu creio que Deus já preparou. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo com seus olhos naturais, mas Deus já fez. Você entende isso? Deus já fez. E hoje nós queremos pregar uma fé que agrada a Deus. Esse é o tema da mensagem. Uma fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus? Você precisa manifestar a fé. E nós vamos citar alguns homens que agradaram a Deus através da sua fé. E um homem e uma mulher de Deus, eles precisam exercitar a fé. Não podemos aceitar o cenário que o mundo nos apresenta. Não podemos tomar partido por alguma situação daquilo que os nossos olhos espirituais estão vendo, nossos olhos naturais estão vendo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós precisamos andar por fé, e não por aquilo que a gente vê pela vista. É saber que você está no culto hoje, talvez com algum problema, com alguma dificuldade. É crer que você vai passar esta noite, talvez com esse problema, mas amanhã, de manhã, já vem a resposta de Deus para você. É crer naquilo que a Bíblia diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A tempestade pode estar na sua vida hoje, mas amanhã Deus pode trazer bonança. Mas você precisa crer que Deus vai realizar, que Deus vai fazer. Quantas pessoas que estão aqui hoje, talvez preocupadas: Senhor, eu não tenho condição de pagar aquela conta, eu não tenho condição de resolver esse problema. Mas o Senhor está te dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. É impossível para você, Lucas 1:37, mas não é impossível para mim. Ele é o Deus do impossível. Mas você precisa crer que Deus já está fazendo, que Deus já está operando. Então a fé é isso. É acreditar em algo que ainda não se materializou, mas acreditar que já está pronto, que Deus já fez. Cadê os homens de fé e as mulheres de fé aqui? Eu libero esta palavra para a tua vida, querido. Eu libero esta palavra para a tua vida. Talvez você não está conseguindo enxergar. Senhor, abra os olhos dos teus filhos hoje, que eles possam enxergar agora o mundo espiritual. Está acabado para você? Não, para Deus já está tudo pronto. Para Deus já está tudo pronto. Ele vai fazer, Ele vai resolver, Ele vai trazer a solução. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus falando com você. Não
se preocupe, eu vou resolver esse problema, eu vou trazer a saída, eu vou trazer essa solução. É só você se manifestar a fé. A fé que agrada a Deus. Porque a partir do momento que você manifesta a fé, você arranca um sorriso de Deus, você agrada a Deus. É Deus olhando do céu e falando: olha, é um homem de fé. Eu coloquei a prova e ele foi aprovado. Eu coloquei a dificuldade diante dele, mas ele manifestou a fé, ele foi aprovado. Eu me agrado dele. E quando Deus se agrada de você, Neemias 8:10 diz que a alegria dele, a alegria dele, se ele agradou de você, ele está alegre com você. A alegria dele é a sua força. É Deus dizendo o seguinte: só pratique a fé, só crê que eu resolvo o problema. A sua atitude, o seu posicionamento é crer, e o meu posicionamento é fazer. Esse é o meu posicionamento. Deus está dizendo para você: crê, porque o impossível vai acontecer. As portas vão se abrir. E nós queremos falar de alguns personagens que agradou a Deus por causa da sua manifestação de fé. Não tem como falar de fé se a gente não falar de Ana. Ana, a mãe do profeta, juiz, sacerdote Samuel. Um grande homem de Deus que passou por esta terra. Porque quando Deus traz o seu milagre, Ele traz o seu milagre com perfeição. Ele traz mais poderoso do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque Ele faz além do que você possa imaginar. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais alto do que os seus caminhos. Então, quando Deus faz, Ele não faz de qualquer jeito. Ele faz uma obra perfeita. Levanta suas mãos. Você está imaginando uma resposta. Deus vai te dar uma resposta muito melhor. Você está imaginando essa porta. Deus vai abrir uma porta muito melhor, porque Ele é o Deus do impossível. E às vezes Ele nos coloca à prova para saber qual a nossa fé, onde está o nosso coração. Quando nós olhamos para a vida de Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, o texto vai dizer, Betinho, que quem cerrou a madre de Ana foi o próprio Deus. Qual é o propósito? Para ver onde está a fé de Ana, para ver como que ela vai se posicionar. Deus às vezes nos aperta, porque Ele quer o nosso sofrimento? Não, Ele nos aperta para saber onde está o nosso coração, e como a gente manifesta diante de um problema. Será que você vai murmurar? Será que você vai reclamar? Ou você vai dizer, Senhor, está doendo, não está fácil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer essa prova. E aí, querida, aí acabou. Aí você abre o céu sobre a tua vida. É Deus falando assim: não precisa nem colocar esse sujeito à prova não. Ele já está aprovado. Ele sabe como se comportar diante da prova. Mas o Senhor também reconhece que nós somos humanos, que não é fácil quando a prova vem. Falar no altar é fácil, né, bispo? Eu quero ver o senhor viver o meu processo. Eu quero ver, bispo, o senhor viver o que eu estou passando. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Mas é possível Deus fazer, é só você crer. Ana passou por esse processo. Então o texto diz que Deus cerrou a madre de Ana. O Senhor foi o responsável pelo problema que Ana estava passando. Impossibilitada de gerar um filho, de gerar uma criança, que era o desejo de todas as mulheres naquela época. E segundo a cultura daquela época, era como se fosse uma mulher maldita, alguém que tinha uma maldição, a mulher que não gerava. Gerar filhos era questão de honra para o marido, para a mulher. E Ana, então, nesse processo, o que Ana faz? Ana não deixou de ir para a casa do Senhor. Ana não foi para o Facebook
colocar as suas amarguras. Ana, ela foi para o quarto para falar com o Senhor. Ana foi para a casa do Senhor, falar com a pessoa certa. E Ana, durante todo esse período, mesmo dentro de casa, uma rival que incomodava a Ana. E Ana, ela tinha um alvo no Senhor. E aí chegou um certo momento, que até o sacerdote, até o seu líder espiritual, pensou que ela estava embriagada. Embriagada. E aí, olha o que diz o texto, naquele momento que Ana não deixou de manifestar a sua fé, de crer que Deus ia fazer. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. 1 Samuel 1, 17. Então respondeu Eli, depois que Ana estava clamando: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Sabe o que Eli estava dizendo? O mesmo que chamou Ana de embriagada. Eli estava falando assim: Ana, acabei de receber um WhatsApp do céu. Deus mandou um WhatsApp agora para mim, Ana. E eu quero dizer o seguinte, minha filha: Deus disse que respondeu a sua oração. Deus disse que respondeu o seu clamor. E ela recebe ali, naquele exato momento, sabe por quê? Olha o que diz o versículo 18. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe o que eu fico impactado com Ana? Porque uma criança, o milagre só iria acontecer mesmo, materializar, depois de 9 meses. Mas isso aqui nos dá uma grande lição, a manifestação de fé de Ana. Ela, naquele exato momento que ela recebe a palavra do profeta, ela toma posse e ela se engravida do seu milagre, naquele exato momento. Levanta suas mãos, querido. Você já recebeu a palavra, mas você precisa engravidar deste milagre. Você precisa ter fé que Deus já está fazendo e o seu milagre já aconteceu. Ele não vai acontecer, ele já aconteceu, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Um outro personagem que agradou a Deus através da sua fé. Eliseu era um homem de fé. A Bíblia vai dizer que, lá em 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Samaria estava sendo tomada por um exército poderoso. E praticamente não tinha mais saída. Destruição iminente, chegando para aquele povo, para Samaria. Mas o diabo esqueceu que em Samaria morava um homem de Deus, chamado Eliseu. Sabe por que o diabo ainda não acabou com essa cidade de Macaé? Porque ele olha para cá e vê uma mulher de Deus e um homem de Deus morando nessa cidade. Eliseu estava em Samaria. Mas o que me chama a atenção, que Geazi, que era o seu moço, que andava ao seu lado, que via tudo que o mestre fazia, que via a manifestação de fé que ele exercia, e quando ele viu então o exército, ele entrou em desespero, pensou que ali tinha acabado, que ali não tinha mais jeito. Agora olha o posicionamento de um homem de fé, um homem que é ligado no mundo espiritual. 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 15, lê comigo, vamos lá. 2 Reis 6, versículo 15, vamos lá. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele chega para Eliseu e fala: Eliseu, estamos perdidos, estamos derrotados, porque tem um exército ali que ninguém consegue vencer esse exército. E aí, Eliseu fala com ele assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O que que Eliseu está dizendo? Geazi, por que que você está desesperado? Por que que você está achando que esse exército irá nos vencer? Mas você não está vendo, Eliseu? Geazi, deixa eu te dizer uma coisa. O exército que está conosco é muito maior do que o exército deles. Mas até ali Geazi falou assim: eu acho que Eliseu está maluco. Eu acho que Eliseu não está bem. O povo já está na porta aí. E aí Eliseu falou: eu acho que eu vou ter que orar por ele. Porque ele ainda não entendeu. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso é uma fé que agrada a Deus. É Deus dizendo: querido, parece que estamos derrotados, mas só parece, porque o diabo ele é um bom marqueteiro, mas o meu exército é muito maior. O exército de Deus é muito maior do que o exército do diabo. Essa foi uma manifestação de fé poderosa, que agradou o coração de Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Não podemos também deixar de falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. A manifestação de fé desses três é algo que nos chama a atenção, porque o rei fez uma estátua e pediu para que todos adorassem aquela estátua. E eles trabalhavam, eles eram praticamente funcionários de Nabucodonosor. E aí de repente, no momento ali, no ato da adoração, a Bíblia diz que eles não adoraram a estátua que ele fez. E aí chegou isso diante do rei. E olha o que diz o texto quando eles estavam diante do rei. Quando o rei repreende eles. Daniel capítulo 3, versículo 17, versículo 18. É tremendo isso. Olha o que ele diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E da tua mão, ó rei. Rei, deixa eu dizer para você, rei, com todo o respeito à sua pessoa, nós vamos para a fornalha, mas eu preciso te dar uma notícia: Deus vai nos livrar da fornalha. Deus vai nos livrar da fornalha. Só que o mais chique, né, o mais importante, é o que eles dizem no versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levanta. Que fé é essa? Que fé é essa de dizer para o rei: rei, nós temos conhecimento do Deus que nós servimos. Nós sabemos quem é Ele. Nós sabemos que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem poder de nos livrar deste problema. Mas rei, eu preciso te falar uma coisa: se Ele não nos livrar e se a gente morrer, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Ele vai continuar sendo o nosso Deus. O que é que vocês estão dizendo? Rei, nós estamos dizendo o seguinte: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O que é que você está dizendo, rei? Se não vier a resposta, se não vier o milagre, Ele não vai deixar de ser o nosso Deus. O que é que você está dizendo? Se a porta não abrir, rei, nós continuamos adorando a Ele. Se a cura não vier, nós continuamos adorando a Ele. Se a porta não se abrir, nós continuaremos a adorar. Isso é uma fé que agrada a Deus. É servir a Deus por aquilo que Ele é. Essa é uma fé que agrada a Deus. E uma outra fé que agrada muito a Deus é quando você agradece antes do milagre chegar. Eu vou repetir. A fé que mais agrada a Deus é quando você comemora uma vitória antes dela chegar. É quando você comemora uma vitória antes dela chegar. Jesus nos ensinou isso. João capítulo 6, versículo 11. Na multiplicação dos peixes. Jesus nos ensinou isso.
A Bíblia diz que ele olhou para o céu e agradeceu a Deus. E deu graças a Deus. E logo após que ele agradeceu, o milagre aconteceu. Mas Jesus agradeceu antes do milagre chegar. Diga para o seu irmão assim: você não é Miriam. Miriam dançou depois que o mar se abriu. Eu quero declarar que você vai dançar antes do mar se abrir. Você vai dançar antes do mar se abrir. Aleluia. Agora, uma fé que surpreendeu Deus. Você acha que a gente pode surpreender Deus com a nossa fé? Amém? Uma fé que Jesus ficou maravilhado. Uma fé que surpreendeu Jesus. Lucas capítulo 7. Quando Jesus estava indo para Cafarnaum, a cura do servo do centurião foi uma cura tão impactante, não pela cura em si, mas pela manifestação de fé do centurião. Eu gosto muito de me ater ao livro de Lucas, porque os outros evangelhos falam do centurião conversando com Jesus, mas Lucas diz que centurião, ele ouviu falar de Jesus, ele não teve contato visual com Jesus, ele só ouviu falar da tua autoridade, do teu poder. E aí, quando Jesus está indo a pedido dos anciões daquela cidade, para a casa do centurião, o centurião envia os amigos para Jesus, para falar algo urgente para Jesus. Olha o que é que diz o texto, versículo 6, olha o que é que diz o versículo 6 ao 10, ó. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Só ali Jesus já ficou impactado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Jesus, não sou digno de receber o Senhor no meu telhado, mas eu preciso dizer uma coisa do Senhor. Só de ouvir falar no Senhor, eu tenho uma fé suficiente para entender que uma palavra sua basta. Só ouvir falar de quem é o Senhor, eu não preciso de 2, 3, 4, eu não preciso de um propósito de oração, eu não preciso de um jejum de oração, eu não preciso de clamar. Não, uma palavra sua já é suficiente para que a minha resposta chegue. E aí o texto, vamos lá? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Agora ele vai falar de autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ele estava dizendo: Jesus, eu entendo de autoridade. E eu reconheço o Senhor como autoridade. E ouvindo isso, Jesus o quê? Jesus o quê? Maravilhou-se. Se Jesus maravilhou-se, porque ele ficou impactado com essa fé. É lógico que Jesus, ele conhece todas as coisas, mas tem coisas que você faz que arranca um sorriso de Deus. Fala: rapaz, sabe quando você se posiciona diante de um problema, de uma dificuldade, e que você não se rende, e que você diz: Senhor, eu vou vencer essa batalha. Ele olha do céu e fala assim, ó: você lembra? Me lembrei aqui agora de uma passagem que eu acho poderosa. Deus conversando com Moisés e fala assim: Moisés, vou destruir esse povo. Cansei desse povo. Não quero mais esse povo. Estou indignado com esse povo. Eu estou decidido a acabar com esse povo. Em Êxodo capítulo 32. Estou decidido a acabar com esse povo. É um povo de dura serviço. É um povo que não se rende. Aí Moisés, o que ele fala com Deus? Moisés, ele fala com Deus assim: olha, se o Senhor destruir este povo, risca meu nome do livro da vida.
Moisés, ele tinha um vínculo tão forte com a sua responsabilidade, com o seu propósito que Deus colocou, a ponto de colocar ele diante do povo para interceder pelo povo. E aí, a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquilo que ia fazer. Mas você acha que Deus iria destruir o povo? Porque tinha uma promessa. Mas ali foi um teste, foi uma prova. Eu quero saber aonde está o coração de Moisés. É quando Deus coloca um povo para você cuidar e que esse povo te dá trabalho. Esse povo te dá trabalho, cuidar do povo não é fácil. Aí Deus quer ouvir, se você quer chutar o balde, quer acabar com tudo. Deus não quer ouvir isso. Deus às vezes te fala, olha, você está certo, vamos destruir esse povo, vamos acabar com esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Moisés falou, não senhor, você não pode acabar com esse povo. O senhor esqueceu que o senhor tem uma promessa? O senhor disse que levaria este povo? O senhor falou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que eles vão falar do senhor lá no Egito? O senhor trouxe o povo para o deserto, para matar o povo no deserto. Deus, a sua fama não vai ficar boa no Egito. Ele falou desse jeito. Né, Haroldo? Não vai, a sua fama não vai ficar boa no Egito. O senhor traz o povo para matar? Você acha que Deus ia fazer isso? Sabe o que Deus fez ali, querido? Deus provou. É como naquele momento que Deus falou com Moisés, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que ia fazer. É como se Deus fala assim, Moisés, dá licença, vira para lá. Aí ele vira para lá e Deus faz assim, ó, yes, é tudo o que eu queria ouvir. Eu coloquei ele à prova, mas ele demonstrou que a responsabilidade com o propósito dele para me servir é muito maior. É muito maior. Coloca Lucas 7. Esse homem fala de autoridade, reconhecendo Jesus. 7, está no 9, olha lá. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que ainda em Israel, que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Que coisa tremenda. É Jesus falando, toda a minha peregrinação, eu nunca vi uma fé manifesta como essa. E ali foi um tapa na cara dos discípulos, né? Porque a Bíblia fala que Jesus voltando-se, então Jesus virou para os discípulos, dizendo, isso aqui é coisa minha, tá? Está lá em Acrescências capítulo 1, versículo 3, tá? Ô seus cabeça dura, olha os milagres que vocês viram, olha o que vocês participaram. Vocês viram o cego enxergar, o surdo ouvir, vocês me viram, né, levantar o morto, vocês me viram andar sobre as águas. E eu quero dizer algo para vocês, vocês estão comigo, fisicamente, caminhando comigo. Esse cara só ouviu falar da minha pessoa, e a fé dele é maior do que a fé de vocês. A fé deles é maior que a fé de vocês. Mas eu gosto de falar de uma fé também, e eu julgo essa fé talvez maior do que a fé do centurião. Mas quem sou eu, querido, né? Mas eu acredito que se Jesus pudesse falar naquele momento, ele falaria isso. Sabe de quem? Do ladrão da cruz. Lucas capítulo 23, o ladrão da cruz. Estava do lado o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Calma aí. Me compromete não. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E a Bíblia diz que o ladrão da esquerda começou a reclamar de Jesus. Começou a blasfemar de Jesus. Dizendo, mas você não é o Cristo? Mas você não é o Messias? Mas você não é o Salvador do mundo? Mas você não é o Todo-Poderoso? Como assim? O que você está fazendo nessa cruz? Por que você não desce dessa cruz? E por que você não tira a gente dessa cruz? Onde está seu poder? Onde está sua autoridade? Gente, eu não acho absurdo o que esse ladrão disse. Ele estava falando a verdade. Esse ladrão estava falando a verdade. Porque estava ali
um cenário naquele momento, demonstrando como um cenário derrotado, falido. Como um cenário que realmente foi vencido. Inclusive foi saindo, os discípulos, todo mundo saindo. Estava ali alguém que se dizia ser o Cristo, o Salvador, o Todo-Poderoso. Então esse ladrão da esquerda, ele não estava errado com as suas colocações. Tem sentido, tem lógica o que ele estava falando. Tem verdade o que ele estava falando. Mas o que me admira é o ladrão da direita. O que me surpreende é o ladrão da direita. Ele olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim. Versículo 42. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É Jesus olhando assim: rapaz, nem os meus discípulos enxergaram isso. Ninguém enxergou isso. Como que esse cara enxergou isso? O cenário mostrando que está destruído. E como que ele enxergou isso? Jesus ficou tão impactado. Jesus falou assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus ficou tão impactado, Vinícius. Jesus não aguentou. Agora Jesus poderia ter colocado lá embaixo assim: meu filho, isso é coisa minha. Jesus tinha que ter colocado: olha, eu falei lá em Cafarnaum que eu nunca vi fé igual aquela, mas a sua superou a do centurião, cara. A sua fé, ela é muito maior. Pessoal, nós tivemos aqui um culto dos homens na sexta-feira, mais de 200 homens. E uma coisa me impactou muito. Me impactou muito e me chamou a atenção do que foi falado pelo pregador. Mesmo que tudo, as circunstâncias, parece que não está acontecendo, manifeste a fé, porque isso se torna semente. E toda semente tem voz. Semente tem voz. A semente, a minha voz está indo embora aqui, está vendo? Toda semente, eu acho que é alguma coisa que eu apertei aqui. Toda semente tem voz. Por isso, persevere em oração. Não desista. Talvez o diabo quer mostrar para você: não está acontecendo nada, você está perdendo tempo. Deus está dizendo: continue, permaneça, porque algo está acontecendo. O sobrenatural está se movendo. Sementes que são lançadas, que talvez você não colha, mas lá na frente os seus filhos vão colher. A sua geração vai colher. Lembra de Barzilai, quando ele acudiu Davi? Davi na sua morte fala assim: Salomão, eu passei lá em Rogeirim, e tem um homem gileadito, de Gileade, chamado Barzilai. Esse homem me deu do melhor. Do melhor. E eu quero te dizer, Salomão, enquanto você estiver no poder, a família dele vai comer na sua mesa. São sementes que você está plantando. Talvez você não coma os frutos dessa semente, mas os seus filhos e a sua geração vai. Eu estou falando daquela mulher que Eliseu foi na casa dela. O marido daquela mulher morreu e deixou dívida. Por que talvez ele deixou essa dívida? Sementes que ele lançou. Alguns estudiosos dizem que o marido desta mulher era Obadias. E quem era Obadias? Obadias protegeu, guardou 100 profetas. No pior cenário que Israel estava vivendo, ele cuidou, ele guardou, mesmo morando ali em Israel, ele cuidou. Escondeu de Acabe, escondeu de Jezabel. E aí, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido o quê? Meu marido o quê? E aí, marido, o que a sua mulher vai falar de você?
ela está falando da identidade do marido. O meu marido é o teu servo. Ela não disse, o meu marido deixou conta, o meu marido deixou dívida, e os nossos filhos vão ser entregues para pagar dívida, eles vão ser escravos. Ela disse o quê? Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o quê? Ela estava dizendo, Eliseu, o meu marido tem semente. O meu marido tem semente. E aí a palavra do Senhor disse para ela, mulher, não vai faltar o azeite na tua casa. Vai chegar a provisão, porque Deus ouviu o seu clamor. Deixa eu dizer algo para você, querido. Nós estamos num cenário que parece que não tem saída. Parece que o nosso país vai entrar agora a bancarrota, total destruição. É uma luta de ego, tanto de direita como de esquerda, uma luta de ego. Não está nem se importando com a sociedade, não quer nem saber, mas quer fazer propaganda. Nós estamos nesse cenário. Nesse cenário. Eu me lembro quando eu estava preparando essa palavra, Moisés, quando estava com o povo diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, eu acho. Êxodo 14. E o povo ali, reclamando. Só que tinha realmente um cenário ali, quase que impossível para sair desse cenário. Atrás estavam os egípcios, e na frente estava o mar. Como diziam os antigos, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então não tem saída, não tem solução. Se voltar para trás é morto pelos egípcios. Se entrar no mar vai morrer afogado. Sabe aquela situação que parece que não tem saída? Isso aconteceu lá atrás com Moisés. Mas olha qual foi o posicionamento dele. O povo reclamando, versículo 11. Versículo 11, olha lá. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos, que se vamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É Moisés dizendo o seguinte: parece que não tem saída, mas eu quero declarar para vocês que esta noite, hoje, vocês verão o livramento do Senhor. Vocês verão o livramento do Senhor. Por que Moisés falou isso? Tinha uma semente plantada lá atrás, e toda semente tem voz. Tinha uma semente, Haroldo, plantada lá atrás, e toda semente tem voz. Deus não me trouxe até aqui para me matar aqui. Se Ele me trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito, e eu vou sair dessa encurralada que Ele me deu, que o diabo me colocou. Eu vou sair dessa situação, eu vou vencer essa situação. Tinha jeito para o Tito, Glauco? Não tinha. Não tinha. Mas Deus, pela fé, Deus trouxe a resposta. Deus trouxe a resposta. E aí, preparando esta palavra, o cenário que nós estamos vivendo no nosso Brasil,
Deus soprou no meu coração e falou comigo assim: o Brasil tem semente. O Brasil tem semente. E aí Deus me lembrou da semente. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aqueles que abençoam Israel serão abençoados. Deus falou assim, ó, 1948 foi o Brasil responsável pelo renascimento da nação de Israel. Foi um brasileiro que estava à frente presidindo a ONU. E através da vida desse brasileiro nasceu a nação de Israel. Renasceu Israel. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Pois Sião esteve de parto e deu à luz ao Deus Filho. O Brasil foi o principal responsável pelo renascimento de Israel. Deus falou comigo: o Brasil vai superar esta crise. O Brasil vai superar esta crise. Os empresários dessa nação não serão atingidos. Vocês não serão atingidos. O Brasil não será atingido. Porque houve uma palavra de um evangelista, um homem de Deus chamado Billy Graham, dizendo numa cruzada evangelística: essa nação vai viver o último e o maior avivamento da terra. Mas aí o Senhor nos ensina, para que a voz da semente se manifeste, você precisa manifestar a fé. E como que eu manifesto a fé? Orando, clamando. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.